Graças a Deus pela bondade divina. Eu desejo, meu irmão, minha irmã, você que me ouve neste dia, que a palavra entre trazendo alegria, trazendo inspiração, e que você sinta graça, ânimo. E eu quero ler a palavra na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 6 até o versículo 12. Onde ele fala de outro evangelho. Mas antes, eu quero pedir que você deixe o seu gostei, deixe o seu like, isso é importante para o canal. E se você também quer aprender mais um pouquinho de Deus, da palavra de Deus, você vai encontrar abaixo, no link, todas as informações necessárias para se inscrever na Faesta Academia. Graças a Deus por isso. E se você não é inscrito no canal e quer se inscrever e tiver dificuldade, você também pode acessar o YouTube ou escrever o nome Pastor Gessé, ou então procurar logo no início PRC. Você clica ali em cima e vai aparecer várias pregações. E aí você logo no início vai escolher a pregação do dia e vai ser abençoado com a pregação da palavra de Deus. Então, Gálatas, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 12. Maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietem querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema quer dizer maldito, amaldiçoado. Assim como já vos dizemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que recebeste, seja anátema. Por que persuado agora a homens ou a Deus? Ou procura agradar homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servos de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Graças a Deus, meus irmãos. Aqui tem apresenta dois evangelhos. O evangelho que Paulo pregava e o outro evangelho que ele disse que seja anátema. E é bom dar uma explicação. Os Gálatas eram chamados povos frígios. O seu temperamento era muito instável. Paulo pregara para eles. Pregar o evangelho da graça. E é bom nós sabermos também, porque às vezes tem determinados irmãos que leem pouco, né? Tinha duas correntes de pensamento naqueles dias. O ministério de Paulo, que era o ministério da incircuncisão, da graça. E tinha também alguns que vinham da igreja de Jerusalém, porque a igreja de Jerusalém, meus irmãos, não tinha dado abertura ainda à compreensão. Os crentes lá ainda guardavam toda a lei. Faltou uma percepção melhor. Eles iam para o templo orar, fazer o mesmo sacrifício. Veja assim, que quando Paulo foi preso, o ancião, o líder da igreja em Jerusalém, disse: olha, Paulo, aí tem os moços que fizeram voto, vai lá e paga o sacrifício com ele, porque estão dizendo que tu prega contra o templo. E Paulo foi. E aí foi quando prenderam. Então, alguns desses que eram chamados, Paulo chamava de judaizante, eles também saíram fora. Eram batizados com o Espírito Santo. Queriam salvação. Mas eles queriam ver na lei, não entendiam, a mente não abriu, meus irmãos. Isso é coisa tão gloriosa. Eles estavam tão envolvidos durante os anos, séculos, bitolados na lei, que não entenderam que entrou o novo concerto que Deus tinha falado em Jeremias. E nós encontramos em Hebreus falando sobre ele. O novo concerto é o concerto da graça. Aquela passagem já tinha passado. E eles queriam que os Gálatas observassem toda a lei, circuncidassem, guardassem o sábado, não comessem determinadas comidas, guardavam os dias, lua nova, aqueles negócios todinho.
E aí gerou um problema na igreja da Galácia. E eles ficaram numa situação difícil. E Paulo soube. E aí Paulo diz, maravilha-me que tão depressa passaste daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. E ele ainda diz, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, meus irmãos. Cristo é o evangelho da graça, é o evangelho que nós pregamos, que nós vivemos. A lei é considerada coisas passadas. Mas os judeus naqueles dias, mesmo os judeus crentes, não entendiam. Eram judeus que eram batizados com o Espírito Santo, mas na sua mente não dava para abrir a graça ao novo estado de coisa. E Paulo, então, chama isso um outro evangelho. E foi tão forte a mensagem de Paulo, meus irmãos. Paulo era um defensor poderoso da graça. E ele chega a dizer, ainda mesmo que nós, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho pregado, seja anátema, não aceite, mas isso acabou. Meus irmãos, às vezes chega em nossas igrejas determinadas pessoas crentes, sinceros, e começa a querer infiltrar certas coisas. E às vezes tem crentes simples que se deixa levar. A Galácia foi um problema. Foi coisa tremenda. E é tanto que quando Paulo estava em Antioquia, ele está escrevendo aqui na Epístola aos Gálatas, né? E chegou alguns enviados de Tiago. Não é que Tiago mandou, era um congregado lá. E Pedro, Barnabé, estavam entre os gentios, comiam, bebiam normalmente, viviam normalmente como gentios. Mas quando chegou alguns judaizantes, que o outro evangelho que Paulo está falando aqui aos Gálatas, Pedro começou a dissimular, Barnabé, até Pedro. E Paulo foi muito rigoroso. Pedro, nós somos judeus, Pedro, mas não pecadores dentro dos gentios. Como é que tu faz uma coisa dessa? Tu estava vivendo como gentil, Pedro, comendo como gentil, bebendo como gentil, mas chegou agora esses 10 anos trazendo outro evangelho. Tu quer agora envergonhar os irmãos? Quer vomitar aquilo que tu falaste para os outros, Pedro? Não é assim. Esse é o outro evangelho. E os membros desse outro evangelho incomodaram muito Paulo, era o judaizante. Ele chegava por trás de onde Paulo pregava e começava a fazer essas coisas. É tanto que você vê em Filipenses, ele estava pressionando, eu sei que alguns pregam por contenda, procurando trazer problema para mim, mas o que importa? Contanto que Jesus seja pregado. Meu irmão, os Gálatas saíram da graça e com essa recomendação tão poderosa de Paulo, ele chega e diz, ainda mesmo que nós, se eu mudar de ideia, ou venha um anjo do céu, não está falando anjo endemoniado não, anjo do céu, e vem atrás, não creiam, porque anátema, fique no evangelho que recebeste, porque eu não recebi de homem algum, mas recebi de Deus para pregar esta palavra, meus irmãos. Graças a Deus que esta palavra da liberdade, do poder, da graça do evangelho chegou entre nós. E nós vivemos. E nossas igrejas, nós pregamos o evangelho da graça, o evangelho da bênção. Fica, minha irmã, fica, meu irmão, no evangelho da bênção, o evangelho da graça. Paulo chegou a dizer, vem cá, vocês receberam o Espírito, foram batizados, foram transformados, foi pelas obras da lei ou foi pela pregação da fé? Isso é forte. E como é que vocês querem voltar agora para o passado? Fique na graça, fique na unção, fique no Espírito. Meu irmão, minha irmã, fique na graça, na bênção, na alegria do Espírito Santo. E que o Senhor te abençoe maravilhosamente. Pai de amor, Deus das misericórdias. Senhor, vai iluminando o teu servo, a tua serva, dando entendimento para ficar na graça, para ficar neste evangelho puro, Senhor, que Paulo pregava, que nós recebemos, que é de acordo com a tua palavra e que estamos pregando e procurando viver. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus.
Amém. Olá, alunos e alunas da FAEST Academia. É ótimo ter sua presença em nosso canal. Estamos aqui para apresentar a você a plataforma de estudos dos cursos de teologia da FAEST Academia. Lembrando que todos os nossos cursos estão com mais de 60% de desconto. Aproveite essa oportunidade e venha aprender a palavra de Deus. Para acessar a plataforma, basta entrar no site oficial da FAEST e clicar na aba FAEST Academia. Você será direcionado para a nossa plataforma de estudos. Nessa aba, basta digitar seu e-mail e sua senha e clicar em Login. Dentro da plataforma, na página inicial, você terá acesso a todos os cursos que você adquiriu. Para começar a estudar, basta clicar no curso a qual deseja fazer. Dentro do curso, você terá acesso a todos os módulos que compõem. Em cada módulo, há diversas aulas. Para começar a assistir, é só clicar no nome da aula que você será direcionado ao vídeo. Na parte inferior de cada vídeo, há um PDF com o material daquela aula. Para fazer o download, é só clicar. Ao concluir a aula, basta clicar no botão Concluído na parte inferior direita da página, que automaticamente você será direcionado para a próxima aula daquele módulo e assim por diante. Não perca mais tempo e venha aprender sobre a palavra de Deus conosco. Deus abençoe seus estudos e até uma próxima oportunidade.